Vamos lá, minha gente queridíssima. Prestem atenção. Então, o que dissemos até agora? Que as decisões de mérito do STF, que declaram a lei inconstitucional, vinculam, obrigam os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, das esferas federal, estadual, distrital e municipal. Entretanto, não obrigam o Poder Legislativo na sua função legislativa em nome do princípio da separação de poderes. Perfeito, minha gente? Maravilha. Agora, vamos dar uma olhadinha nos efeitos temporais. Me acompanhe. Olha só. Efeitos temporais. Pessoal, lei declarada inconstitucional é lei nula de pleno direito. Regra geral, a regra geral é a de que os efeitos temporais de uma decisão que declaram a lei inconstitucional são efeitos o quê? Ex tunc. Ex tunc. Testa ou nuca? Pá, testa, né? Efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc. Maravilha. Agora venha comigo. Bora lá. Regra geral, efeitos tunc. É a teoria da nulidade, gente. Uma lei inconstitucional, ela é nula de pleno direito. Ela não podia ter produzido sequer um dia de efeito jurídico. E ainda mais, ter vivido durante anos e anos regulando as relações. Então, em princípio, o Supremo diz, a lei é inconstitucional, a lei é nula de pleno direito. Mas, reflitam, muitas vezes, até que o Supremo decida que a lei é inconstitucional, ela vai produzir lá 5, 6, 10 anos de efeitos jurídicos. Já imaginaram uma lei declarada inconstitucional desde o seu nascedouro, depois de 10 anos de vida? Vamos imaginar, é uma lei tributária, uma lei instituindo um tributo. O povo contribui, paga. Dinheiro de 10 anos de arrecadação já foi destinado à saúde, à educação, à melhoria das condições de vida das pessoas. Já imaginaram se o Supremo diz que a lei tributária é inconstitucional, nula de pleno direito? Significa dizer que todo contribuinte que pagou indevidamente agora pode entrar com ação na justiça, lutar, né, pelo que pagou indevidamente com juros e correção monetária. Isso não seria viável em princípio. Então, observem, venham aqui comigo. O artigo 27 da Lei 9868 de 99 prevê o Instituto da modulação temporal, prevê o Instituto da modulação temporal dos efeitos da decisão. Vamos lá, o que é essa modulação temporal dos efeitos da decisão? O Supremo pode decidir que a lei, apesar de inconstitucional, ela só vai deixar de produzir seus efeitos da decisão para frente, efeitos ex nunc. Ou então pode adotar efeitos prospectivos, também chamados de pró-futuro. Então, prestem atenção, olha só, o Supremo pode dizer que a lei é inconstitucional, mas que ela vai deixar de produzir efeitos a partir da sua decisão, adotando os efeitos ex nunc, ou ainda os prospectivos ou pró-futuro, desde que haja o respaldo por pelo menos 2/3 dos ministros. Desde que haja o respaldo pelo voto de 2/3 dos ministros, que dá um total de 8 ministros. Então, vejam bem, via de regra, declarou a inconstitucionalidade, a lei é nula. Todas as relações jurídicas que foram causadas, afetadas pela lei, precisarão ser desfeitas. Como isso muitas vezes é drástico, o artigo 27 da Lei 9868 diz que, em nome do interesse público, da segurança das relações jurídicas, é possível que a lei, apesar de inconstitucional, só deixe de produzir os seus efeitos dali para frente, efeitos ex nunc. Ou então a Corte pode dizer o seguinte: como é importante ter a lei, pode ser que ainda seja importante durante 12 meses, 24 meses,
e o Supremo diga o seguinte: olha, essa lei só vai deixar de produzir seus efeitos 24 meses a partir da decisão, 12 meses a partir da decisão, 1 mês a partir da decisão. E tudo isso significa o quê? Manipular os efeitos temporais da sentença. A modulação temporal é a manipulação temporal dos efeitos da sentença. Ou seja, o Supremo pode, desde que, por 2/3 dos seus membros, não esqueça que a FGV gosta de cobrar essa questão de quórum, gosta de cobrar essa divisão, maioria absoluta, 2/3, 3/5. Então, aqui, para modular os efeitos temporais, é indispensável que haja 2/3 dos ministros, 8 ministros para fins de manipulação. Ô, Flávia, mas me diz uma coisa, essa manipulação dos efeitos temporais só pode ocorrer no controle concentrado? Ou o Supremo tem levado essa manipulação para o sistema difuso? Sabem qual é a resposta? Afirmativo. O Supremo tem levado, sim, para o sistema difuso. Me acompanhe. Olha só. A modulação temporal dos efeitos, essa manipulação que nós acabamos de falar, a modulação temporal dos efeitos, tem sido levada pelo STF, para o sistema difuso. Ou seja, por exemplo, em sede de recurso extraordinário, o Supremo pode manipular os efeitos temporais da decisão? Pode, à luz de 2 argumentos: interesse público e segurança jurídica. Olha só, interesse público e segurança jurídica. Tranquilo, minha gente? Maravilha. Agora nós vamos dar uma olhadinha na RI, na representação de inconstitucionalidade, que é uma mini ação direta de inconstitucionalidade, mas com base na Constituição do Estado. Caiu no exame retrasado uma questão sobre controle de constitucionalidade estadual e a gente precisa agora explorar. Pegue a sua Constituição e abra, por favor, no artigo 125, parágrafo 2º. Me acompanhe. Olha só. 125, parágrafo 2º. Vamos falar agora da representação de inconstitucionalidade. Representação de inconstitucionalidade, chamada de RI, ou também, muitas vezes, de ADI estadual. Ação direta de inconstitucionalidade no plano do Estado. Muito bem, vem aqui comigo. Base legal. A única base legal da representação de inconstitucionalidade na Carta de 88 é a base do artigo 125, parágrafo 2º. 125, parágrafo 2º. Olha só, preste atenção aqui comigo. O artigo 125, parágrafo 2º diz: cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, estaduais ou municipais, em face da Carta do Estado, vedada a atribuição de legitimidade de agir a um único órgão. Vamos explorar aqui um pouquinho. A representação de inconstitucionalidade é a ação que não vai preservar a Constituição Federal. Esse é o papel da ação direta de inconstitucionalidade, do controle concentrado federal. A RI
é a ação do controle concentrado estadual. O parâmetro do controle da representação de inconstitucionalidade não é a Carta Federal. Ela é uma mini ação direta. Me acompanhe. Olha só. A base legal é o artigo 125, parágrafo 2º. E o parâmetro da RI, o que a RI pretende defender é a Constituição do Estado. A Constituição do Estado. Mas aqui fica uma pergunta. Muito do que está na Carta Estadual apenas reproduz, né? Muito do que está na Carta Estadual apenas reproduz o modelo federal. Ou seja, muito do que a gente encontra na Carta do Estado é uma reprodução, é uma cópia, praticamente, do que se encontra na Constituição Federal. Ou seja, república está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual. Deixa eu ver, federação está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual. Porque a Constituição Estadual ela é uma base, né, da Constituição Federal no plano do Estado. Aí a pergunta é, será que essas normas que estão na Carta do Estado, que apenas reproduzem o modelo federal, será que essas normas que estão na Carta do Estado, que apenas reproduzem o modelo federal, será que elas servem como parâmetro do controle? Afirmativo. O Supremo já decidiu que toda a Constituição Estadual, anote aí no seu caderninho, toda a Constituição Estadual serve como parâmetro do controle concentrado no plano do Estado. Não interessa se a norma reproduz norma do modelo federal ou não. Toda a Carta Estadual é parâmetro do controle concentrado no âmbito do Estado. Tá certo? Até mesmo aquelas normas que só reproduzem o modelo federal. Agora, vem aqui comigo. A quem compete julgar qual é o órgão competente para julgamento da RI. Qual é o órgão competente para julgamento da RI, da representação de inconstitucionalidade. Presta atenção, o órgão competente é o Tribunal de Justiça. O órgão competente para o julgamento da representação de inconstitucionalidade é o TJ. E qual é o objeto? O objeto da representação de inconstitucionalidade. O que pode ser objeto da ação? O artigo 125, parágrafo 2º, diz que leis estaduais e municipais, podem ser objeto da representação de inconstitucionalidade. Leis estaduais e leis municipais podem ser objeto da representação de inconstitucionalidade. Muito bem. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: e as demais ações? Preste atenção aqui comigo. No plano federal, existem 4 ações principais do controle concentrado: ADI, ADC, ADO e ADPF. Até o momento, nós só falamos da RI, da representação de inconstitucionalidade, que faz, às vezes, da ADI no plano do Estado. Perfeito. É essa ação que tem raiz constitucional. Mas e a ADO, ADC, ADPF? Os estados podem criar essas outras ações ou não podem? Ou a única ação que pode existir no plano estadual é a representação de inconstitucionalidade? Pessoal, o Supremo já decidiu que as outras ações podem perfeitamente ser instituídas. Venha comigo, olha só, para o STF, é possível que as constituições estaduais
para o STF, é possível que as constituições estaduais criem as demais ações do controle. Por exemplo, aqui no Rio, tem a RI e tem a ADO. Em São Paulo, RI e ADO. No Distrito Federal, tem ADI, ADC e ADO. Não, ninguém precisa lembrar disso para a prova, sabe por quê? Nós estamos fazendo um exame unificado. Vocês não levam para a prova Constituição estadual. A pergunta que o examinador pode fazer sobre esse tema é mais simples. A pergunta é unicamente, é possível ou não que outras ações sejam instituídas? As perguntas são essas. É possível ou não que as outras ações sejam instituídas? E acabou. E aí você vai responder o quê? Que sim, é possível que haja ADO, ADC e ADPF no plano do Estado, lembrando sempre que no controle concentrado estadual, o parâmetro qual é? Sempre a Carta do Estado respectivo, e o órgão competente para julgamento é o Tribunal de Justiça. Então, vem aqui comigo. Olha só, vamos para o ponto 6, outro ponto importante. Legitimidade ativa. Legitimidade ativa. A pergunta é: o artigo 103, incisos de 1 a 9, deve ser respeitado, deve ser observado? Muito bem. Quero que todos prestem atenção aqui comigo. A Constituição, ela diz assim: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Carta Estadual, vedada a atribuição da legitimação de agir para um único órgão. A única ressalva que a Constituição Federal faz é essa: Estados, vocês não podem instituir que haja apenas um legitimado ativo para apresentar a representação de inconstitucionalidade. Se uma carta estadual dispuser que somente o governador pode ajuizar a RI estadual, não é? Essa carta estadual será o quê nesse particular? Inconstitucional. Então, mais de um legitimado, tá bom. Flávia, mas é preciso seguir o paralelismo, o princípio da simetria ao artigo 103, incisos de 1 a 9? Não, não. Ou seja, no plano federal, o Procurador-Geral da República pode ajuizar a ação. Quer dizer que no plano do Estado, o PGJ, obrigatoriamente, o Procurador-Geral de Justiça, obrigatoriamente deveria ser autor da ação? Não. Os Estados têm liberdade para instituir as próprias ações do controle concentrado e os seus próprios legitimados. Lembrando que não pode ser apenas um legitimado. Ou seja, se apenas um puder ajuizar a ação, a carta estadual é inconstitucional. Mas se houver mais de um, já está suficiente. Tá certo, minha gente? Vamos anotar isso aqui? Olha só. Não, o artigo 103, incisos de 1 a 9, não deve ser observado, sendo, entretanto, vedada a legitimidade de agir a apenas um órgão. Outra coisa, o Supremo já disse também, que o cidadão, como já não pode ajuizar as ações do controle concentrado federal, o cidadão também não pode ajuizar as ações do controle concentrado estadual. O cidadão não pode ser legitimado para ajuizar as ações do controle concentrado
estadual. Então, o cidadão não pode ser legitimado para ajuizar as ações do controle concentrado estadual, segundo a orientação jurisprudencial do STF. Vamos voltar aqui. Olha só, gente, legitimidade ativa. O Supremo já decidiu que o artigo 103, incisos de 1 a 9, não precisa ser seguido no plano dos estados. Não precisa ser seguido no plano dos estados. Ou seja, é possível que os estados criem novos legitimados ativos sem problema algum. Sendo, entretanto, vedada a legitimidade de agir, né? Sendo, entretanto, vedada a legitimidade de agir a apenas um órgão, uma pessoa, por exemplo. O cidadão, é uma ressalva, não pode ser legitimado para ajuizar as ações do controle concentrado, nem federal, como a gente já viu, e nem estadual, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal. Outra nota importante. Nós sabemos que as decisões de mérito, do STF nas ações do controle concentrado federal são irrecorríveis. Nós sabemos que as decisões de mérito do Supremo nas ações do controle concentrado são irrecorríveis. Entretanto, prestem atenção, entretanto, as decisões de mérito, as decisões finais, né? As decisões de mérito do Tribunal de Justiça, as decisões de mérito do Tribunal de Justiça, na representação de inconstitucionalidade, podem ser objeto de um recurso extraordinário. Podem ser objeto de um recurso extraordinário, caso a decisão viole a Constituição Federal. Pessoal, acima do Supremo, só tribunal divino, não é? Maravilha, não tem tribunal acima do Supremo. Mas se o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de uma lei e se observar ofensa à Constituição Federal, diferente da decisão do controle concentrado federal, que é irrecorrível, a decisão do controle concentrado estadual pode ser objeto de um recurso extraordinário. Não são decisões irrecorríveis, anote aí. Decisões do controle concentrado federal são irrecorríveis, acima do Supremo Papai do Céu, Tribunal Divino. As decisões do TJ no controle concentrado estadual, elas não são irrecorríveis, porque cabe eventualmente recurso extraordinário para análise do Supremo Tribunal Federal. Fechou? Até aí? Fez sentido? Maravilha. Então, só recapitulando, o Tribunal de Justiça só tem competência para realizar controle concentrado com base na Carta do Estado. TJ realiza controle concentrado estadual. Supremo realiza controle concentrado federal. Qual é o objeto do controle concentrado estadual? Leis ou atos normativos municipais ou estaduais que violem a Carta do Estado. E quem é que pode ajuizar essa ação? Os legitimados, que a Constituição Estadual determinar. Lembrando que é vedada a legitimidade de agir a apenas um órgão, a apenas uma pessoa. Tranquilo até aí, minha gente? Então vamos voltar lá para o quadrinho para dar início à análise a respeito da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade. Pessoal, a ADC é a irmãzinha mais nova da ADI. Ela nasceu por último. A ADC surgiu com a emenda constitucional 3 do ano de 93. A ADC nasceu
com a emenda constitucional 3/93. Sua base legal é a mesma da base legal da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, a linha A, e a Lei 9868/99. Artigo 102, inciso 1, a linha A, e a Lei 9868/99. Muito bem. Mas qual é a finalidade de uma ação chamada ação declaratória de constitucionalidade? Anote aí, artigo 14, inciso 3, da Lei 9868/99. Preste atenção, pessoal. A primeira vez que eu estudei a ação declaratória de constitucionalidade, eu me lembro que eu tive um problema. Eu pensei, mas para que uma ação visando declarar o óbvio? Porque toda lei não é presumida constitucional? Eu não entendi o porquê de existir uma ação com esse propósito específico. Mas aí a gente estuda um pouquinho, né, e vai melhorando a reflexão. Observe, apesar de toda lei ser presumida constitucional, desde o seu nascimento, como é sabido, isso não quer dizer que os juízes e os tribunais não possam afastar a sua aplicação. Então, o objetivo da ADC é o quê? É o de resolver a insegurança jurídica. A ADC quer, né, que o Supremo pacifique entendimento pela constitucionalidade da lei. A lei é plenamente constitucional, mas boa parte do judiciário brasileiro, ou da administração, ainda não a aplica ou entende que, por algum motivo, ela viola a Constituição. Aí, um dos autores do artigo 103, incisos de 1 a 9, pode oferecer a ação declaratória de constitucionalidade para que o Supremo confirme que a lei é constitucional, resolvendo as controvérsias judiciais que existem a respeito da sua aplicação. Ô Flávia, mas quantas decisões controvertidas? Porque um dos pressupostos para a admissibilidade da ADC é a existência de decisões controvertidas. Quantas são necessárias? Olha, gente, na ADC número 8, o Supremo pacificou o entendimento de que deve existir um volume expressivo de decisões controvertidas. Eu não tenho como lhe dar um número, mas, né, lembrar sempre na razoabilidade. Muitas ações, né, no controle difuso, declarando a inconstitucionalidade da lei, questionando a lei, podem gerar a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 14, inciso 3, é um pressuposto de admissibilidade da acusação, né, da ação declaratória, não é da apresentação que diga, da ação declaratória de constitucionalidade. Minha turma querida, parece que o nosso tempo está acabando, não é? Mas não se preocupe não, porque eu já volto para darmos seguimento à nossa revisão. Até já.